Assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda de Deus. Desperta, igreja. Porque Davi estava sendo perseguido, Davi estava querendo roubar o trono de Saul? Não. Davi estava querendo tirar Saul do trono? Não. A Bíblia vai nos dizer que quando Davi derrota Golias, a Bíblia diz que quando os homens e as mulheres eles retornam da guerra, a Bíblia diz que as mulheres começam a cantar um cântico. Qual era o cântico, irmão Leonilson? A Bíblia diz que as mulheres começaram a cantar assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. A Bíblia diz que Saul sentiu inveja, Saul sentiu aquilo e disse: por acaso não só falta o trono de Israel para ele? Ou seja, para Saul, Davi era um homem que poderia tirar ele do trono. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que Saul começa a perseguir Davi, aleluia. Ô irmão, olhe para cá. Mas o que eu acho interessante é que Davi só faz o bem a Saul, mas Saul só quer o mal de Davi, aleluia. A Bíblia diz que no versículo 3, versículo 2 diz aí: Saul tomou 3.000 soldados dos melhores para perseguir a Davi, e foi em busca de Davi e dos que o seguiam até perto de um penhasco das cabras monteses. Quando chega no versículo 3, a Bíblia diz: e Saul sentiu dor de barriga. Esse aí, a Bíblia diz aliviar o ventre. Em outra versão de cobrir os pés. No original do hebraico é cobrir os pés. Ou seja, por que cobrir os pés? Porque na cultura judaica, israelita, os homens se vestiam com vestido. E quando eles iam defecar, glória a Jesus, quando ele se agachava, o seu vestido cobria os seus pés. Saul estava com uma dor de barriga que ele não conseguiu esperar e entrou dentro de uma caverna. E quando ele entrou dentro de uma caverna, a Bíblia nos mostra que Davi estava mais no interior dela. Olha para cá, eu quero aplicar uma coisa interessante, que quando Davi está dentro da caverna, Saul alivia o ventre e vai embora. Quando ele está saindo, a Bíblia diz que Davi vai devagarzinho, tora um pedaço do manto da sua orla sem ele perceber. E quando Saul vai embora, a Bíblia diz que os homens, os soldados de Davi disseram assim: por acaso Deus não te entregou o teu inimigo nas tuas mãos? Olha para cá, eu quero aplicar para nós. Se Davi tivesse dado ouvido aos soldados, Davi teria matado Saul naquela hora. Saul estava sem nenhum soldado dentro da caverna. E eu quero trazer uma lição muito interessante para nós. Cuidado com assim diz o Senhor. E o Senhor não diz é nada. Porque muita gente se levanta e diz: olha, assim diz o Senhor. E o Senhor do trono dizendo: eu não estou dizendo é nada. Você que está dizendo por você mesmo. Porque, irmão, tem muita gente na nossa igreja frustrado com pessoas que se levantam, que se diz profeta, e Deus não fala nada. Por isso, irmão, por isso que eu tenho temor e tremor de falar algo da parte de Deus para alguém. E eu me seguro tanto. Quando Deus fala comigo, eu me seguro a ponto
ponto de o Espírito Santo me dar um empurrão e mandar eu ir até lá e entregar o recado de Deus. Mas tem gente que por brincadeira diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e o Senhor não está dizendo é nada. Por isso que tem muita gente doente na nossa igreja, irmão. Tem muita gente que se rebela na nossa igreja por conta disso, que recebe uma profecia de que vai ser pastor da igreja, mas Deus não tem falado é nada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se coloque na sua posição. Aquilo que Deus tem e aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aleluia. Os soldados de Davi disse, pegue sua Bíblia, olha o que ele diz, versículo 4: então os soldados de Davi lhe disseram: hoje é o dia a qual o Senhor te disse, hoje entregarei os inimigos nas tuas mãos, e tu lhe farás como bem lhe parecer. Então Davi se levantou em silêncio, foi até Saul e cortou a sua jola dos mantos. Olhe para cá. E quando chega no versículo 5, eu queria que o irmão Vandinho, em voz alta, que tem uma voz grave, leia o versículo 5 na sua versão, meu irmão, em nome de Jesus. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Leia pausadamente. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi. Pronto, aí. Sucedeu, porém. Aí ele diz assim: que depois o coração doeu a Davi. Doeu por quê, irmão Leandro? Por ele ter cortado a orla do manto de Saul. Quando ele corta a orla do manto, quando Saul sai, a mãe sabe o que é isso. Quando vê o filho doente, dói no dói o coração. A Bíblia diz que o coração de Davi doeu. Ele disse: não era para eu ter feito isso, não era para pelo menos eu ter cortado a orla do manto de Saul, não era nem para eu fazer isso. Aí a Bíblia diz: e o coração de Davi doeu. Irmão, eu quero em rápido tempo falar sobre não troque o mal por mal. Glória a Deus. Quando Davi fez esse pequeno negócio, a Bíblia diz que o coração dele doeu. Enquanto Saul estava querendo matar Davi, e para Saul não acontecia nada, porque gente ruim só quer ver o outro no fundo. Mas quando Davi, olha para cá, igreja, rasgou a orla do manto de Saul, a Bíblia diz que doeu no seu coração. Glória a Deus. Se você faz alguma coisa contra alguém, às vezes sem querer, e o seu coração não dói, você vê que foi uma maldade, deixou alguém constrangido, e você não sente uma dor no coração, você é mau. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero adiantar para retomar. Versículo 8 e 9 diz assim, versículo 6: e disse aos que seguiam: o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estender a mão contra ele, ele é ungido do Senhor. Versículo 8 diz: depois Davi também se levantou e, saindo da caverna, gritou por trás de Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Aí o versículo 9 diz: então Davi disse a Saul:
Por que dais ouvidos? Por que dais atenção aos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? E outra versão diz assim: por que dais ouvido às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura teu mal? Versículo 9, irmão, quer trazer uma lição para nós. Davi está trazendo à tona para Saul e diz assim: por que tu está dando ouvido a esses homens, a essas pessoas que dizem que eu estou querendo o teu mal? Uma coisa eu aprendi, irmão, com um grande amigo. Me disseram, me falaram e me contaram. Pense no negócio do diabo. Como assim, irmão? Olha, me disseram, me falaram e me contaram. Ô irmão, não vai não. Davi estava dizendo a Saul: olha, rei, não dê ouvido a eles, porque eles querem me prejudicar. Agora deixa eu te contar o que é verdadeiramente aquilo que eu fiz contigo. Em outras palavras, Davi estava dizendo: tu lembra quando tu estava endemoniado? Eu cheguei com a harpa lá e toquei, e o espírito endemoniado saiu de ti, e tu ficou aliviado. Tu lembra que quando tu pegou a lança queria me matar, e eu tomei harpa para ti, e eu não fiz nenhum mal para ti, Saul, porque tu acredita nas palavras dos outros e não na minha. Guarde isso. Me disseram, me falaram e me contaram. É coisa do inimigo. Aí Davi no versículo 10 ele diz assim: os teus olhos acabaram de ver que hoje o Senhor te entregou a mim, aleluia, nas minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou, pois eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o ungido do Senhor. Aí ele olha para Saul e diz: olha, meu pai, vê aqui a ponta da orla na minha mão, porque eu cortei a ponta do manto, em vez de te matar. Reconhece e vê que não cometi nenhum mal, nem transgressão alguma, e não pequei contra ti, embora andas a minha caça para tirares a minha vida. Davi estava dizendo: eu tive a chance de te matar e te poupei, e tu tem querendo me matar e não consegue. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Se preocupe não, irmão. Aquele que quer te ferir, quer te matar, Deus esconde dentro da caverna. Ele não consegue ver, e ainda demais, aí eu coloco ele nas tuas mãos. Por que, irmão? Porque ele tem que ver que o mal que ele quer fazer para você, você não vai retribuir com mal. Romanos capítulo 12, versículo 21 vai dizer: não troque mal por mal, mas vença o mal com bem. Davi estava dizendo: olha, tu queria o meu mal, mas eu te quero o teu bem. Eu quero adiantar, irmão. Versículo 12, aí Davi olha para ele e diz assim: julgue o Senhor entre mim e ti. Versículo 12: e o Senhor me envie de ti, porém as minhas mãos não será contra ti. Sabe o que Davi estava dizendo, igreja? Está vendo essa mãozinha aqui? Um dedo eu não toco em tu, Saul. Tu pode vir com tudo, com 3.000 homens querendo me matar, mas com essa mão aqui, ó, eu não vou tocar em você. Eu não vou fazer nada contigo.
A Bíblia nos mostra que Davi está de joelho falando essas coisas. Aí no versículo, eu quero pular, irmão. Versículo 12 que nós lemos: o Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti. Não tem coisa que a gente discutir não resolve. A gente botar a mão não resolve. Eu queria ajuda, o microfone se enfiar, irmão Biel, aqui para ele ler uns versículos que eu vou pedir. Eu aprendi, irmão, que o mal ele pode vir de lá para cá, mas nunca daqui para lá. Se alguém fez mal contigo, ore a Deus, dizendo: Deus, que o Senhor julgue, porque Deus sabe de tudo, irmão. Tu está certinho, tu está andando com Deus, e alguém aponta o dedo para ti, aí tu diz: Senhor, julga. Leia aí Romanos 8:33, irmão Biel. Romanos capítulo 8:33. Glória ao nome de Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E todos dizem: amém. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem? Me ajude, igreja. É Deus quem? Fique na sua. Ore a Deus, que Deus ele cuida de você. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor julgue. Amém. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabei isto, meus amados irmãos. Preste atenção, irmão. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Glória a Deus. Quando diz amém? Sabe o que esse versículo está dizendo, igreja? Que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se alguém falou mal de você, se alguém te caluniou e você quer devolver na mesma moeda, aí Deus tira a mão dele. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você diz que está orando e dizendo: Senhor, julgue entre mim e ele, aí você quer fazer aquilo e quer devolver na mesma moeda, o Senhor não vai te julgar. O Senhor não vai trazer à tona, porque a ira do homem ou a ira da mulher não opera a justiça de Deus. Porque é muita gente, irmão, querendo devolver na mesma moeda. Se fulano falou um palavrão, aí você quer falar também. Deixa ele falar um palavrão para lá. Tu é crente, segura a tua língua e Deus vai te julgar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu lembrei aqui, irmão, eu até anotei, que o pastor Manuel contava uma história no campo onde ele trabalhava, e um presbítero da igreja, ele em adultério, e não confessou o seu adultério. O pastor Manuel foi visitar este homem e queria que ele confessasse aquele pecado, e ele não confessou. Aí o pastor Manuel olhou para ele e disse assim: ó, que o Senhor julgue entre mim e ti. Glória a Deus. Pastor Manuel conta que esse homem teve uma doença,
ficou de cama, quase à beira da morte. E esse presbítero mandou chamar o pastor Manuel e ele foi lá. Quando ele estava na cama, aí ele confessou o pecado que havia cometido. Pastor Manuel orou por ele, disciplinando ele, e orou por ele, reconciliando ele. Pastor Manuel disse que quando ele orava, ele deu o último suspiro e morreu. Aquele homem estava caluniando o pastor Manuel, mas estava em adultério. O pastor Manuel olhou para ele e disse que o Senhor julgue entre mim e ti. E o Senhor é Deus que julga, meu irmão. Então nesta noite saia caladinho. Se alguém te fez mal, não troque mal por mal, mas vença o mal com o. Me ajude, vença o mal com o. Glória a Deus. Versículo 13 diz: como diz um provérbio dos antigos, dos mal procede maldade, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Glória a Deus. Contra quem o rei de Israel saiu, a quem persegues, a um cachorro morto, a uma pulga, o Senhor seja juiz e julgue entre nós dois, que ele esteja atento, defende a minha causa e livre-me da tua mão. Olha o versículo 16, irmão. Depois que Davi terminou de falar tudo isso a Saul, e este lhe perguntou: é esta a tua voz, meu filho Davi? Olha para cá, irmão. Aí eu pergunto à igreja: será que Saul não conhecia a voz de Davi? Diga, conhecia. Me ajuda, diga, conhecia. E quando Davi fala tudo isso, Saul pergunta: esta é a tua voz, esta é a voz do meu filho Davi. Glória a Deus. E a Bíblia diz, continuando o versículo: e Saul chorou bem alto. Diga comigo, choro de crocodilo. Irmão, por que, irmão, é no choro de crocodilo? Porque no capítulo 26, a gente está no capítulo 24. No capítulo 26, a Bíblia fala que Saul voltou a perseguir Davi novamente. Saul aqui está se arrependendo, entre aspas. É porque ele está reconhecendo que Davi está tendo autoridade sobre ele que nenhum outro homem tem. É por isso que ele diz: é tu, meu filho Davi, é. E a Bíblia diz que o bichinho chorou bem alto. Aí chegou no versículo que eu queria, 16, que diz assim, para a gente encerrar: e disse a Davi: tu és mais justo do que eu, pois me devolveste o bem e eu te devolvi o mal. Abra comigo aí, Biel, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 a 12. Glória ao nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 a 12. Leia aí em nome de Jesus. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga.
E todos dizem: amém. Pedro está falando que você não vai trocar ofensa por ofensa, calúnia por calúnia, injúria por injúria. Pedro está dizendo: olha, pelo amor de Deus, não faça o contrário daquilo que eu estou ensinando. Não troque o mal por mal, não devolva o mal com mal, devolva o mal com bem, porque isso opera a justiça de Deus. Irmão, Atos capítulo 16, eu quero adiantar, não quero pedir para ler, mas Paulo e Silas estavam indo de caminho à oração à beira do rio, numa cidade chamada Listra, e a Bíblia diz que no meio do caminho tinha uma jovem endemoniada, e ela diz: olha, eis aí os homens que anunciam a salvação do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Paulo olha para ela e vê e tem um discernimento de espírito, e vê que tem um demônio dentro dela, e expulsa no nome de Jesus, e a Bíblia diz que o demônio foi embora e aquela menina ficou sã. Aí eu pergunto à igreja: isso foi para o bem ou foi para o mal? Diga: para o bem. Não durma não, irmão, acorde em nome de Jesus, olha para cá. Diga: para o bem. E porque os senhores da cidade pegaram Paulo e pegou Silas, e açoitaram ele, e prendeu ele, e botaram ele no cárcere interior. A Bíblia diz que um olhou para o outro, conjecturando, e diz: olha, tu canta o hino e eu vou por aqui louvando. A Bíblia diz que à meia-noite houve um terremoto, os cárceres se abriram. E quando pensa que não, o soldado queria se matar. Já pensou se Paulo trocasse mal por mal? Aí Paulo ia dizer: olha, pode te matar aí, ó. Você pode morrer. Mas Paulo não fez isso. Sabe o que Paulo fez? Não lhe faça nem o mal. O que eu devo para ser salvo, irmão Paulo? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que Paulo foi na casa do soldado, pregou para ele, para a casa dele, e todos aceitaram a Jesus. Aleluia! Já pensou se Paulo tivesse trocado mal por mal? Ele ia dizer: te vira, o imperador romano vai te pegar, vai te prender e até te matar. Mas ele disse: ei, está todo mundo aqui, está todo mundo aqui, ninguém fugiu não. Agora não, deixa eu lhe dizer uma coisa, não faça nenhum mal não, estão todos aqui. Não tire a sua própria vida não, aleluia. Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança, aleluia. Irmão, ainda vamos celebrar a ceia, mas eu quero encerrar com isso. Leia aí, irmão Biel, Gênesis capítulo 50, versículo 15 a 20. Eu quero encerrar com isso aqui. Gênesis capítulo 50, versículo 15 a 20. Vendo então os irmãos de José, o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora pois rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai.
E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. E todos dizem: amém. Quando o pai de José, Jacó, morreu, olhe para cá, igreja, eu quero encerrar com isso. Quando Jacó morreu, os irmãos de José, olhe para cá, porque quem faz mal, irmão, quem faz mal sempre tem um pensamento negativo daquelas pessoas que querem fazer o bem. Os irmãos de José, quando seu pai morreu, eles ficaram com medo de José, pensando que José ia fazer o mal para eles. Se José quisesse fazer mal, irmão, ele teria matado desde o começo, quando eles chegaram no Egito. Mas a Bíblia diz que José ficou e perdoou, viu, igreja? Olha para cá. José perdoou os seus irmãos. Glória a Deus. E irmão, eu quero lhe provar. Capítulo 41, versículo 51, se não me foge a memória, e versículo 53. A Bíblia diz que José teve 2 filhos no Egito. Quantos filhos? Primeiro, Manassés, que quer dizer: Deus me fez esquecer do trabalho da casa de meu pai, ou da aflição da casa de meu pai. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha humilhação. Sabe o que é isso, irmão? É que o nome significa o momento que a gente estava vivendo. José estava dizendo que tinha perdoado os irmãos e Deus tinha feito ele prosperar, porque só prospera, irmão, quem perdoa, só avança quem perdoa. José já tinha perdoado os seus irmãos, e os seus irmãos, com medo, quando o pai dele morreu, mandou os mensageiros ir adiante dele e diz: vai lá até José interceder por nós, para ele não fazer nenhum mal conosco. Mas José não estava ligado para isso, não. José já tinha entendido que o que tinha acontecido na vida dele era Deus, era Deus, era Deus, aleluia. Aquilo que acontece na nossa vida, irmão, é Deus nos preservando, aleluia. O mal que foi na vida de José, sabe o que Deus fez? Transformou em bênção, aleluia. Levanta a tua mão nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para ti. Se alguém quer fazer mal contra a tua vida, através da palavra de Deus, Deus está dizendo: eu vou transformar em bem, para a conservação da vida, aleluia. Camandagaia, sobede camandagaia. Não te preocupa não, tu estás debaixo da potente mão do Senhor, aleluia. Ei, o profeta Balaão, que iria amaldiçoar o povo de Deus, mas quando ele ia amaldiçoar, aí Deus disse: enrole sua língua, aleluia. E o que é que aconteceu, irmão Leonilson? Em vez dele amaldiçoar, abençoou. Ele disse: eu não posso fazer nenhum mal, eu não posso declarar nenhuma maldição para quem Deus já abençoou. Aleluia. Irmão, olhe para cá. Não faça nenhum mal a quem te fez mal. Aí eu pergunto à igreja para encerrar: Davi tocou em Saul, irmão? Não. De forma alguma, Davi nem tocou em Saul. E quando tocou, o coração doeu. Glória a Deus. Por que, irmão Leonilson? Porque o mal se destrói por si só.
Você entendeu? O mal se destrói por si só. Aí eu pergunto à igreja: como foi a morte de Saul? Como foi, irmão Leonilson? A Bíblia diz que os filisteus vieram contra eles. Quando os filisteus vieram, a Bíblia diz que Jonathan, o príncipe, já havia morrido, e muitos soldados. Quando Saul viu aquele desespero, aquele alvoroço, aí ele olhou para o seu escudeiro e disse: me mate! Aí o escudeiro disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. A Bíblia diz que ele pegou a espada, a lança, e se jogou em cima dela. Aí eu pergunto à igreja: Davi fez mal a Saul? Não. Então não se preocupe se alguém fez mal a você. O mal vai se destruir por si só. Aleluia. E aquilo que Deus tinha na vida de Davi, não precisou matar Saul para tirar o trono. Saul se destruiu sozinho e Davi sentou no trono, cumprindo a promessa de Deus. Aleluia. E eu encerro nesta noite dizendo: não troque o mal por mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia. Irmão, veio a memória aqui agora. Eu lembro do momento na minha vida que alguém fez mal a mim. No momento eu fiquei enraivado, irmão. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei. Sabe o que aconteceu, presbítero Filipe? Quando aconteceu esse mal, o mal que eu retribuí para ele foi assim, ó. Estava desempregado ele. Eu disse: me dá o teu currículo aí. Aí mandei para o meu supervisor e disse: toma aqui, é um menino desenrolado, ele está precisando trabalhar, é pai de família, arruma um emprego para ele. Ele começou a trabalhar, irmão. Esse foi o mal que eu retribuí para ele. E a igreja do Senhor, não troque mal por mal. Sabe como eu venci o mal? Com bem. Com bem. Quantos creem nesta palavra? Com bem. Com bem. Com bem. Aleluia. Jesus venceu Judas sem fazer nenhum mal. Olhou para ele e disse: amigo, o que tu veio fazer aqui, ô irmão? Judas tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Jesus dá um abraço de Judas e dá um cheiro. Glória a Jesus. Porque o mal de Judas não altera o bem de Jesus. Diga bem. Levanta a tua mão e adore aquele que faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei na noite que fui traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, porque isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Glória a Deus. Presbítero Filipe, ele ora pelo irmão. Vamos orar para cá, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nas minhas mãos está, Senhor, o pão, Senhor, feito na padaria, feito por mãos humanas, mas que depois, Senhor, orar, consagrar, simboliza, Senhor, o teu corpo, que foi rasgado por nós, Senhor, na cruz do Calvário. Meu Deus, em nome de Jesus, consagra para a glória do teu nome. Meu Deus, nos dá força, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E todos dizem: amém. Eles em memória de mim. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, nesta noite. Estamos aqui rodeando a tua mesa. Está aqui em minhas mãos, Senhor, o cálice que simboliza o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Senhor, aqueles que irão tomar, aqueles que irão participar, revigora as suas forças, revigora a sua alma, Senhor. Que o Senhor se faça presente na vida deles, com fervor, com
com força e com ânimo, meu Deus, consagre este cálice para a glória do teu nome. E todos dizem: